Fala galera! Considerado repulsivo e chocante, o longa-metragem italiano Salò, ou 120 Dias de Sodoma, foi proibido em diversos países por conta do seu conteúdo pesadão. Cenas de tortura, assassinatos, abusos, depravação, orgias e coprofagia. Gente comendo bosta. Isso mesmo que você ouviu. No entanto, por mais que provoque nojo e desconforto, a obra está longe de ser apenas um show de horrores gratuito. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Se você acompanha meu canal, é inscrita há algum tempo, caso ainda não seja, aproveita o momento aí para corrigir isso. Sabe muito bem que eu já falei sobre Salò neste quadro dos filmes mais perturbadores. Isso nos primórdios do canal, em 2014. Naquela época eu tinha no máximo 10 vídeos publicados. E o vídeo de Salò bombou, atraiu muita gente. Acontece que de 2014 a 2018 a plataforma mudou bastante e por conta das novas regras eu precisei excluir o vídeo, que estava chegando na marca de 2 milhões de acessos. Independente desse número expressivo, que prova que muita gente curte e gosta de um mangiare de merda, eu decidi fazer essa regravação, esse reboot, porque o fato de não ter mais o longa-metragem italiano neste quadro estava me atormentando. Afinal de contas, Salò, o 120 Giornate di Sodoma, segue como um dos filmes mais perturbadores já realizados na história do cinema. Escrito e dirigido por Pier Paolo Pasolini, cineasta italiano cuja filmografia desde sempre esteve envolvida com muita polêmica, suas obras costumam trazer críticas ferrenhas ao governo do seu país, ao capitalismo e à igreja. E em Salò, o cineasta atingiu o ápice do seu cinema imoral, com a adaptação de Os 120 Dias de Sodoma ou Escola da Libertinagem, obra escrita pelo Marquês de Sade no final do século XX. Pasolini pegou a trama, que se passa originalmente na França do século XVII, e trouxe para a Itália da Segunda Guerra Mundial, período que ele próprio vivenciou. A história é ambientada na cidade de Salò em 1944, época em que Benito Mussolini estava no poder e escolheu Salò para ser a capital da sua República Social Italiana. Numa mansão, um grupo de líderes fascistas formado pelo presidente do Banco Central, representando o poder econômico, um duque representando a nobreza, um magistrado representando o poder judiciário e um bispo representando a igreja, resolvem fazer uma experiência sádica durante 120 dias. Selecionam 16 jovens, dentre garotos e garotas, para ficarem confinados na propriedade e nesse período de 4 meses os submetem a todo tipo de humilhação física e psicológica. No livro A Divina Comédia, o autor Dante Alighieri descreve o inferno como um lugar dividido em círculos. Quanto mais profundos, maiores são os flagelos impostos. Inspirado pela obra do Alighieri, Pasolini idealizou algo parecido. Os jovens selecionados para o experimento macabro terão que passar por 3 fases, 3 círculos infernais, um pior do que o outro: o círculo das manias, o círculo da merda e o círculo do sangue. Em cada um desses círculos, uma senhora, uma ex-prostituta, conta histórias pervertidas que servem como inspiração para os dirigentes libertinos colocarem em prática as suas maldades. E bota maldade nisso. Difícil assistir Salò do princípio ao fim e não desviar o olhar em algum momento. Vou descrever agora algumas barbáries que acontecem durante os 3 círculos e caso você queira pular esse pedaço, seja para evitar os spoilers, seja para não embrulhar o estômago, basta acelerar o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Preparado? Preparada? Então vamos lá. Todas as histórias narradas pelas ex-prostitutas envolvem parafilias.
Embora o Círculo das Manias e o Círculo do Sangue apresentem trechos bem pesados, com os jovens sendo torturados e violentados de diversas maneiras, é mesmo no Círculo da Merda que rolam as cenas mais repugnantes. Empolgados com a história contada por uma das mulheres, a Senhora Maggi, uma história envolvendo diarreias homéricas, os libertinos decidem colocar em prática uma ideia proposta pelo presidente do Banco Central. Um jantar de merda, literalmente falando. Cada um dos jovens recebe um pinico e a missão de preenchê-lo. Depois de um tempo, todas aquelas fezes são coletadas e servidas num caprichoso banquete. Essa sequência coprofágica é de fato um troço nojento pra caramba. Outra cena marcante é o concurso do ânus mais bonito. Não, você não ouviu errado. Num salão enorme, com as luzes apagadas, de modo que não possa se identificar quem é homem ou mulher, os jovens nus são colocados de 4, enquanto os caras com uma lanterna vão avaliando a molecada. Quem tiver o asterisco mais belo será premiado com a morte. Embora seja uma experiência bastante desagradável, e Pasolini faz de tudo para elevar essa sensação ao máximo, filmando com longos planos, pouquíssimos cortes, algo que aumenta, provoca ainda mais incômodo, Salò, como eu disse antes da vinheta, não é um desfile gratuito de escatologia e obscenidades. Trata-se de uma crítica ácida à ditadura fascista por qual passou a Itália na época da ocupação nazista, mas serve também como alegoria para qualquer tipo de regime autoritário, cruel, corrupto, opressor, seja ele de direita ou de esquerda. Sobram também farpas para a Igreja Católica, vista no filme como cúmplice das atrocidades cometidas com os jovens. Pasolini era ateu, homossexual assumido e marxista de carteirinha, numa época em que levantar tais bandeiras não era visto com bons olhos. O cineasta, que também era escritor e poeta, era considerado uma figura subversiva, incômoda na cena cultural do seu país. Então, é compreensível que, por motivos pessoais, ele tenha usado seus longas-metragens para combater o sistema, se defender da homofobia e da perseguição política. Pier Paolo Pasolini foi brutalmente assassinado em 2 de novembro de 1975, poucos dias antes da premiere de Salò no Festival de Paris. Até hoje, a sua morte permanece uma grande incógnita. O homem preso, julgado e condenado pelo crime, posteriormente negou seu envolvimento no ocorrido. Vai saber. Após 45 anos, um dos maiores legados de Pasolini, Salò, Lo 120 di giornate di Sodoma, segue atualíssimo. As imagens fortemente gráficas que provocam náuseas podem levar o espectador não preparado a acreditar que o filme seja mesmo uma glorificação à violência. Afinal de contas, não é todo dia que a gente vê um festival bizarro e doentio desses. Entretanto, por baixo dessa carapaça espinhosa está um dos filmes mais corajosos e provocativos já realizados. Uma obra indicada para públicos mais maduros, capazes de enxergar e discernir que toda a perversidade presente na tela atende ao propósito de promover uma reflexão sobre o ser humano como animal social e o quanto ele pode ser manipulável. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é importante para que o algoritmo entenda que você está apreciando o meu conteúdo e recomende o canal para outras pessoas de fino trato, e compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!